Que a relação do governo federal com a China tem travado a importação de insumos para a produção das vacinas contra a Covid-19, admitem integrantes do alto escalão do executivo. O tema foi pauta da reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros na tarde de ontem. O Instituto Butantan e o governo de São Paulo temem que o impasse diplomático impeça a chegada do princípio ativo da Coronavac, o ingrediente farmacêutico ativo. Hoje, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, marcou uma reunião com o embaixador chinês com o objetivo de resolver o atraso. Segundo Maia, ações e declarações do governo federal têm atrapalhado as conversas. Zé Maria Trindade, e aí, tem atrapalhado ou não? Quem atrapalha é o presidente da Câmara. Quando há uma negociação, isso a gente aprende em qualquer livro de política sobre o poder atravessado. No Poderoso Chefão, a gente vê claramente ali o pai dizendo ao filho: quando eu estiver conversando, você não dê nenhuma ideia porque você me fragiliza. A intenção é fragilizar, é criar um poder paralelo. É um poder paralelo, uma tentativa de traçar com a China e com a Índia caminhos diferentes do Palácio do Planalto. É claro que a negociação só pode ser feita através do Poder Executivo. É quem vai importar, quem vai autorizar e quem vai pagar. Eu admito que o Brasil, no sentido de familiares do presidente, os filhos do presidente e ministros do próprio presidente, fizeram de uma maneira desnecessária ataques a imagens aí de países que são importantes para o Brasil, quando se fala em mercado, como a China, que é, além de ser o nosso maior importador de insumos básicos, aí, como soja, aço, a principal mesmo a pauta é soja e carne, mas também tem aço e outros produtos. Mas muito além, todo mundo fala da China compra, mas a China vende para o Brasil produtos importantes, como insumos hospitalares, peças e peças de montagem aqui no Brasil, que se houver uma interrupção, o sistema nacional, o sistema industrial brasileiro para. Né? Então, a gente ouve falar muito que a China compra, não, a China vende muito para o Brasil. A balança é positiva para o Brasil, ou seja, o Brasil exporta mais. Mas o que o Brasil compra da China é de vital importância para a montagem de produtos aqui no Brasil, televisores, equipamentos eletrônicos e carros, né? Então não pode tratar um parceiro comercial dessa monta assim. É evidente que esta relação comercial não interfere na relação ideológica e no regime brasileiro, e muito menos o da China, né? Eu não acredito, Paulo, eu estou ouvindo aí, eu não acredito que esse tipo de prurido possa interferir nas relações comerciais. A China compra os produtos brasileiros porque são produtos bons e competitivos. E o Brasil compra equipamentos da China porque é o caminho natural. Diogo, interfere ou não? Pode interferir sim na relação, nessa compra, nessa possibilidade de compra. Agora, o que tem essa notícia que é um detalhe de bastidor interessante, é que o Ernesto Araújo, o chanceler, ele agora estaria tentando uma reaproximação com o governo chinês, falando lá com o chanceler chinês seguidamente. O chanceler Araújo, que endossou os ataques que o Zé Maria falou, ataques do deputado federal Eduardo Bolsonaro, a figuras da China, o próprio embaixador. E essa aproximação é boa, essa tentativa do chanceler de aproximação com o governo chinês é boa. O problema é que em diplomacia ninguém nasceu ontem, né? Uma boa relação precisa ser construída ao longo do tempo, não apenas no momento em que bate o desespero e você precisa daquele país para alguma questão importante, estratégica. Porque o desespero faz um país ficar à mercê de chantagens do outro país. E se de fato a China estiver retendo esses insumos que já estavam separados para o Brasil por uma questão política, como uma retaliação, então, de fato, podemos chamar isso de chantagem. Ainda que haja informações também de que há também alguma questão comercial, de que seria mais negócio vender para outros países, porque o Brasil é um país em desenvolvimento e não precisaria pagar a mesma coisa.
essa questão da China, de se relacionar bem com a China, não é a mesma coisa que baixar a cabeça, né? É uma questão de manter uma estratégia de longo prazo e evitar que seja necessário baixar a cabeça num momento como esse, de ter que se colocar de joelhos, ficar implorando para que o país libere os insumos que são necessários para a fabricação da vacina. Constantino, respondendo à pergunta do dia, você acha que tem que mudar a forma como o governo trata a China ou não? Pois é, Paulo, isso também foi debatido, inclusive no Jornal da Manhã hoje, eu e o Diogo participamos, e olha só, a minha visão é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Brasil precisa adotar uma postura pragmática e diplomática com o seu maior parceiro comercial. Isso é o óbvio, isso é o que acontece. Não é à toa que continuam as relações comerciais enormes, o Brasil importando um monte de produtos da China e vendendo um monte de produtos para a China, né? Então isso o mundo inteiro tem vivido mais ou menos isso. Agora, tem até um livro interessante chamado Backlash, que mostra exatamente como que essa postura agressiva da China tem gerado uma forte reação. Não é o Brasil, é o Reino Unido, é a Austrália, que também vende muito para a China, é o próprio Estados Unidos, sob o Trump, né, que mudou de postura e, na visão de muitos, ainda bem, porque se depender da visão diplomática mais soft power dos democratas, do Obama da vida, que agora volta com o Joe Biden, a China fica mais ousada, como fica mais ousado o Irã e a Venezuela e todo o regime que é inimigo da liberdade. Por que eu disse, então, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Porque tem muita gente que confunde, na minha opinião, de forma proposital, por ser necessário manter um grau de pragmatismo, por a China ser o nosso grande parceiro comercial, querem que a gente passe pano, faça vista grossa para o que a China simboliza no mundo hoje. E o que a China simboliza no mundo hoje? Não só a origem da pandemia, né, como na Guerra Fria 2.0, a maior ameaça que existe ao mundo livre. A China intimida quem não consegue comprar. Ela tenta comprar as pessoas e depois, se não conseguir, tenta intimidar. Essa é a política externa da China. É uma política globalista imperialista, né? Então, nós não podemos aceitar a subserviência, nós não podemos acatar esse tipo de pressão e aceitar a chantagem e pagar o resgate, porque senão nós viramos o quê? Uma província chinesa. Eu não tenho a menor dúvida que tem muito jornalista no Brasil que adoraria isso, né? Eles sempre defenderam essa ideia, porque eles, no fundo, padecem de uma patologia anti-americana e eles não têm apreço pelo que simboliza a América e o Ocidente em termos de liberdades individuais, capitalismo e coisa e tal. Eles dizem que sequer existe comunismo no mundo hoje, eles não entendem que a China pode se abrir comercialmente para o mundo e manter um regime comunista como de fato o faz há 70 anos. A União Soviética também ensaiou várias vezes esse tipo de reaproximação ao mundo e nunca deixou de ser, enquanto não foi a lona, em 92, o Império Soviético nunca deixou de ser um regime comunista. E ali na Guerra Fria 1.0 também era exigido isso, você ter clareza moral de qual lado você estava, porque os Estados Unidos representavam o farol da liberdade, o líder do mundo livre, e do outro lado o Império Soviético significava exatamente esse modelo totalitário, opressor, coletivista. Hoje é parecido. Então nós temos que ter clareza moral e pragmatismo. O que significa isso? Na questão do 5G, que envolve sensibilidade de interesse estratégico, segurança nacional e tudo mais, tem que manter a China de fora. Agora, vamos vender soja e vamos comprar insumo de vacina? Vamos. Agora, eles também têm interesse em participar desse tipo de comércio. Nós não podemos aceitar essa posição de tanta fraqueza, né? Esse embaixador aí que intimida, que manda carta para deputado falando para não reconhecer a eleição em Taiwan, ele passou antes pela Argentina. Vamos ver o que aconteceu lá na Argentina, qual foi o rastro de opressão e intimidação que ele deixou no país. Nós não podemos aceitar isso. O Rodrigo Maia é uma espécie de despachante do regime chinês, ele é voluntário quase para ser simpático a esse regime e a esse embaixador. Tanto é que ele nunca defendeu o Congresso Nacional quando deputados denunciaram essa cartinha absurda e inaceitável, ou quando esse embaixador começou a atacar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, aquele que foi mais votado na eleição de 2018. Não importa o que você pense a respeito do ponto de vista do Eduardo, ele é um deputado federal do Congresso brasileiro. E ele tem direito e liberdade de expressar o que ele pensa do regime chinês e fazer analogia com o caso de Chernobyl nessa pandemia. Ele tem todo direito. O Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, tinha que ter saído em defesa do Congresso, mas ele saiu apressadamente em defesa da China.
Então nós não precisamos desse tipo de político no Brasil que é muito apressado em se mostrar um cachorrinho abanando o rabo em relação à ditadura comunista chinesa. Então, falar grosso, com independência, com soberania nacional, é uma coisa. Ter clareza moral do que representa a China em termos de ameaça geopolítica é uma coisa. Agora, praticar comércio de forma pragmática é outra. Isso aí eu sou totalmente a favor e não vejo ninguém no governo dizendo o contrário. Diogo Schelp pedindo a palavra. O interessante o que se coloca aí na questão da relação com a China, porque, na verdade, nada disso seria necessário se a política externa brasileira seguisse um princípio que já vem desde o início da Rio Branco, que é a busca pela autonomia na diplomacia, na política externa. O Brasil sempre se notabilizou por uma continuidade no fazer diplomático que, evidentemente, de governo para governo mudava em questão de ênfase, prioridades e assim por diante. Mas essa autonomia sempre foi uma coisa que se buscou na diplomacia brasileira. E a autonomia, no caso, na relação com a China, seria exatamente isso: defender os interesses brasileiros, respeitar os outros países, mas sem precisar passar a mão na cabeça daquilo que está errado, por exemplo, a questão dos direitos humanos na China. E isso foi obtido ao longo de muito tempo. A gente precisa lembrar que a aproximação do Brasil com a China aconteceu no governo do Ernesto Geisel, na ditadura militar. Ernesto Geisel que não podia ser, de forma alguma, acusado de ser comunista. E naquela época a China era, isso sim, comunista, bem mais até em questões econômicas do que hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? É que é de se esperar que o Brasil não entre agora numa crise diplomática com a China por causa dessa questão dos insumos. Isso não interessa ao Brasil e, a depender de como lida o governo brasileiro com isso, pode vir a ser uma desculpa para dizer que não temos vacina, porque a China não quis dar o insumo. Então, é de se esperar que esse problema seja resolvido e que não vire uma desculpa para o Brasil não ter a vacina.